Nós ultimamente temos falado nessa série sobre o Evangelho não corresponder a tudo. E na primeira semana, há 2 semanas atrás, no primeiro estudo, nós falamos sobre o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho, né? Também falamos na semana passada sobre o Evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados ou salvos. Então falamos sobre isso, que o Evangelho é uma boa notícia, a qual nos diz que fomos resgatados. E hoje nós estaremos falando sobre o Evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus Cristo diz para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Então, repetir, o tema de hoje é: o Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo diz para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Então, o que foi que Cristo fez para que pudesse restaurar o nosso relacionamento com Deus? Sabendo que o Evangelho nos diz que estávamos distantes, que o nosso relacionamento com Deus tinha sido rompido e que agora necessitamos voltar a esse Evangelho, voltar a esse relacionamento com Deus. E Jesus Cristo foi que fez essa reconciliação de nós para com Deus. Amém? Então vou pedir aos irmãos que abrem suas Bíblias lá em 1 João 3, 14. E vamos ler junto. 1 João, capítulo 3, versículo 14. João, capítulo 3, versículo 14. Amém? 3,14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas e por tudo que irá fazer. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou e temos a certeza que o Senhor continuará a nos ajudar, Deus. Fala o nosso coração nessa noite, faz com que possamos compreender a Tua vontade em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Então, nós estaremos falando sobre o Evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Então, da forma mais direta, o que foi que Jesus fez para que pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado para com Deus? O que foi que Jesus fez? Alguém aí pode dizer aí o que foi que Jesus fez? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e hoje todo aquele que confessa os seus pecados diante dele, ele nos apresenta diante do Pai como sendo o seu Filho. Então todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ele tem o seu relacionamento com Deus restaurado. Então, primeiro ponto que nós podemos ver aqui: tornar-se cristão diz respeito a uma mudança de condição, uma mudança de vida, uma transformação que sai de dentro para fora. É possível alguém dizer assim: eu agora sou um cristão, mas permanecer nas mesmas práticas? É
possível alguém dizer que é cristão, mas sai por aí brigando, discutindo, xingando, odiando as pessoas e etc. Não, não é possível. Então, logo, se eu e você estamos em Cristo, nós precisamos ser uma nova criatura, né? A palavra nos diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, eu agora, como cristão, sou uma nova criatura, e como uma nova criatura, eu preciso viver de acordo com o Evangelho a qual fomos chamados. Então, eu não posso dizer que sou cristão e viver por aí com o coração duro, sem querer aceitar ou liberar o perdão na vida de outra pessoa. Uma vez que eu fui transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo, é necessário que eu libere o perdão, da mesma forma como eu aceite, né, aquele que venha até mim pedir perdão. Então é necessário assim acontecer, porque o Evangelho ele muda a nossa vida, ele muda o nosso caráter. Então não podemos nunca achar que a nossa vida é vivida de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer circunstância. E o autor do livro a qual eu venho lendo, né, que é a Igreja Centrada de Timothy Keller, ele falando sobre essa circunstância do Evangelho, ele vai tratar sobre isso, que a vida de um cristão, ele é uma vida que transforma. Além de ter sua vida transformada, ele transforma também a vida de outras pessoas. Não que você tenha o poder, mas com o seu testemunho, com a sua vida, você pode fazer isso. E por que nós podemos fazer isso? Porque agora, como o versículo vai dizer, nós passamos a receber o que? De Jesus Cristo? Perdão. E quando recebemos o perdão, isso nos garante que temos o que? Vida eterna. Então, quando nós aceitamos a Jesus, obtemos, recebemos a vida eterna. Então, a mudança na vida do cristão, ela primeiro acontece aqui. Antes eu estava caminhando para o inferno, e agora Cristo me salvou e eu estou caminhando para o céu. E nessa caminhada para o céu, o que é que vai acontecer? Eu vou sendo uma pessoa que abençoo, eu vou sendo uma pessoa que amo, eu vou ser uma pessoa que me preocupo, eu vou ser uma pessoa que estou sempre à disposição, eu vou ser uma pessoa amável, né? Eu não vou ser uma pessoa carrancuda. Então, às vezes nós pegamos, né, infelizmente, pessoas que se dizem crente, mas que muitas vezes tratam as pessoas como se fosse, sei lá, uma pessoa qualquer, ou fosse um inimigo, ou fosse, enfim, começa a tratar de uma pessoa de uma certa forma como se fosse natural. E biblicamente nós não podemos achar que isso seja normal. Uma vez que fomos salvos em Jesus Cristo, nós precisamos mudar de atitude, mudar de história. O doutor Martin Lloyd Jones perguntava na igreja o seguinte: você está pronto agora para afirmar que é cristão? Ele tinha essa frase e toda semana ele, diante dos irmãos, perguntava: você está pronto para afirmar que é cristão? Porque tem muitas pessoas que dizem eu sou cristão, mas que não faz uma reflexão sobre o que é ser cristão. Só apenas diz eu sou cristão. Sendo que nós, quando voltamos lá no passado para a igreja primitiva, o que significava ser cristão? O que o cristão passava para que pudesse continuar dizendo eu sou um cristão? Porque hoje na nossa vida é muito fácil nós dizer que somos cristãos. Um filme chinês, eu acho, mas ele é cristão.
falando sobre a perseguição do comunismo para com os crentes, né? Então, assim, é um filme muito interessante que retrata um pouco da perseguição, ou seja, se soubesse que as pessoas estavam se reunindo para cultuar Deus, eles iam lá, prendia e batia bastante, né? E chegou um certo momento que o governo, que lá se chamava o Dragão Vermelho, né? Eles se chamavam assim, eles pegaram e eles falou que ser cristão era crime lá no país, e qualquer uma pessoa que visse um cristão teria que denunciar, e se não denunciasse, essa pessoa também seria um criminoso também, porque sabia e não comunicou nada, né? E lá deu uma narrativa muito interessante, e isso é baseado em fatos reais, né? Que é o mais interessante. Inclusive o marido da mulher, eles eram cristãos, né, tudinho, ia para a igreja. Só quando começou a perseguição, o marido já não tinha mais tempo para ir para a igreja, já não queria mais se reunir. E quando o governo aumentou mais a severidade, né, para quem era cristão, o que foi que ele fez? Ele abandonou a fé e começou a dizer para sua esposa: não vá mais para a reunião, né, que lá o pessoal chamava reunião, que é o momento onde se reunia. E ela pega e fala assim: eu não posso negar ao meu Deus, eu não posso negar ao meu Senhor. Então teve um certo momento que ele começou a bater nela bem muito, bateu nela bem muito, e depois no final ele disse: você escolhe ou a sua família ou ao seu Deus. E ela disse: eu prefiro continuar com meu Deus. E ali eles se separam, tem um divórcio, e com isso a filha dela passa a ser perseguida. Enfim, vocês precisam assistir esse filme, é muito interessante. É crescimento. Eu acho que eu posso colocar o link no grupo para vocês poderem assistir, é muito interessante. Então, o Johnny, ele perguntava aos irmãos todos os domingos na igreja, né? Você está pronto agora para afirmar que é um cristão? E essa é uma pergunta que faz com que algumas pessoas venham refletir, porque o estar pronto para afirmar que é cristão é estar pronto para passar por diversas dificuldades, e não só apenas passar por uma circunstância de bonança, uma circunstância de algo, né, quando tudo vai bem, mas ser cristão, estar pronto para ser que é cristão, estar pronto para dizer assim: eu creio no Senhor Jesus, né, e vivo para Ele, é passar por situações que muitas vezes nós vamos olhar assim: e agora? Como eu vou sair dessa situação? E é naquele momento você diz assim: eu vou crer no Senhor, sabendo que Ele vai me ajudar em tudo que eu precisar. Lembro-me bem que ele vai dizer o seguinte: algumas pessoas que por muito tempo frequentavam a sua igreja não tinham a certeza de que era cristão. E com o passar do tempo, foi que essas pessoas começaram a dizer assim: agora eu estou pronto para dizer que sou cristão. Vamos parar para refletir sobre nós. Vamos imaginar que isso fosse nos nossos dias, né? Vamos imaginar que aí passasse quem é cristão agora vai ser perseguido. Quem é cristão agora não vai ter vez, né? Quem é cristão agora não vai poder mais circular na rua normal, porque se pegar, vai preso e vai apanhar. Será que teríamos a mesma quantidade de cristãos, de crentes aqui no Brasil? Então, essa seria uma reflexão a qual muitos fariam. Será que eu estou pronto para ser cristão? E Long John, ele ressalta que tornar-se cristão é uma mudança
no relacionamento com Deus. Quando eu me torno um cristão, meu relacionamento para com Deus muda. Não é apenas feito algumas pessoas dizem assim: eu tenho um Deus no meu coração, Ele vive aqui, mas praticam tudo que é errado. Um relacionamento para com Deus agora passa a ser um relacionamento pessoal. Eu passo a viver com Deus agora de forma íntima, me relacionando com Ele de forma mais próxima, procurando entender qual é a sua vontade para a minha vida. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que Ele quer para mim? Quais são os projetos de Deus na minha vida? Tudo isso, quando temos um relacionamento com Deus próximo, passamos a perceber, passamos a entender. Por isso que é importante nós termos esse relacionamento para com Deus. A Bíblia nos diz que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, não é isso? Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, mas eu posso me afastar da presença de Deus e passar um tempo distante daquilo que Ele quer na minha vida. Separar, não. Geralmente o pessoal, quando vai dar esse exemplo, ele pega uma corda e diz: esse aqui é Deus, esse aqui é um homem. Quando o homem e Deus está com um relacionamento, os dois estão bem juntos. Mas quando o homem decide se afastar de Deus, cometer pecado, o que acontece? Ele se afasta de Deus. Agora, deixou de estar ligado com Deus? Não, continua ligado, mas agora está distante. Ele precisa fazer o quê? Voltar, para que tenha o seu relacionamento próximo, íntimo para com Deus. Então, quando nós procuramos entender isso, nós passamos a perceber qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Me lembro, porque nós sempre temos um momento de decidir sobre qual o próximo passo a dar. Todos nós passamos por isso, Estamos em uma circunstância e nessa circunstância agora precisa dar um passo à frente. E qual é o passo agora que eu tenho que dar? Para onde é que eu tenho que ir? Imagine, irmã Cristina, como foi para a senhora e a sua família quando estava em decidir: vamos morar em Belém ou não vamos? A mesma coisa com a irmã Lia. Primeiro saiu daqui para São Paulo, depois voltaram de São Paulo para cá. 11 anos passando lá. Sim, para mim era 6 vezes. Ela fez assim e assim. Eu falei 6 vezes indo e voltando. Aí seria complicado. Mas é sempre uma decisão muito difícil. Então, assim como o Zé tem passado recentemente por essa questão de fico ou não fico. Então, todos nós passamos por essa circunstância. Então, foi a mesma situação. Meu curso de teologia estava acabando e a pergunta era: para onde é que eu vou? Será que eu volto para Belém? Será que eu fico aqui em Recife? Será que eu vou para uma outra cidade? E todas essas perguntas vêm na nossa vida, na nossa mente, e você fica se perguntando, e agora? E a melhor resposta que precisamos ter é saber que, deixe que o Senhor direcione. Então, algumas pessoas vinham perguntar: e aí, vai para onde? Falei: eu estou à disposição do Senhor. Para onde Ele me guiar, eu estarei indo. Mas tinha uma possibilidade aqui. Mas a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Coube a Deus e aprove a Ele vir para cá. Como eu entendi isso? Primeiro, o pastor Samuel Trindade me procurou, dizendo: olha, a igreja tem uma dívida com vocês, e na dívida não é dinheiro, não. Dívida você passou esse tempo aqui, a igreja um pouco distante, então a igreja tem uma dívida com vocês, querem
que você agora, venha estar conosco. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, ele na sua conversa disse sim, o meu desejo é que você esteja em Belém de Maria. Então ele quis que nós estivéssemos perto dele, depois ele disse que queria que nós estivéssemos aqui em Belém de Maria. E o nosso coração já foi tendo aquele desejo de ir. Se o Senhor está dizendo, ele vem aqui, Então o coração foi cada vez mais se enchendo de alegria. Só que faltava 2 processos ainda. Primeiro, a igreja mãe tem que aceitar, porque tem que passar por uma aprovação. E terceiro, aqui a congregação precisava também dizer se ia querer ou não. Então, o pastor quis, a igreja aprovou, a congregação aqui, vocês sabem da história, lá disse que sim, e o nosso coração também houve aceitação. Para que resposta melhor do que essa diante de Deus? Então, entendemos perfeitamente que o Senhor queria que nós estivéssemos aqui. Isso quer dizer que não teríamos dificuldade? Não. Teremos sim dificuldade. Já tivemos e vamos ter muita dificuldade, mas sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas, está no controle. E assim precisamos continuar. Então, quando cremos e descansamos na obra de Jesus, ela transforma instantaneamente nossa posição diante de Deus. Quando cremos e descansamos na obra de Jesus, temos uma vida transformada e que vive instantaneamente a nossa direção, a nossa posição diante de Deus. Então, muitas vezes não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas quando estamos ali, constantemente, com Ele vai usando pessoa, usando circunstância, mostrando que agora o meu relacionamento para com Ele é diferente. Então, infelizmente, existem muitas pessoas achando que eu posso ser crente sem ter que ir na igreja. Tem muitas pessoas, e principalmente na cidade grande. Tem muitas pessoas pensando dessa forma. E isso é uma forma errada, porque o Senhor nos chama a viver um evangelho de relacionamento com Deus. O evangelho não é algo a qual cada um viva do seu jeito, não. Todos nós precisamos viver um relacionamento intenso para com Deus. E quando assim eu vivo, eu cresço, eu multiplico, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vivo em comunhão com Deus e com os irmãos. E assim tem que ser nas nossas vidas constantemente. Assim devemos buscar a nossa comunhão com Deus, assim devemos estarmos sempre para com Ele. Então, de que Deus nos salvou? De que Jesus nos resgatou? Essa pergunta é respondida da seguinte forma: Deus nos salvou do pecado, porque é o pecado que nos leva à morte, e nós vamos libertos do pecado. Por isso, hoje eu e você temos vida e vida eterna. E esse evangelho, ele transforma o nosso coração a ponto de vivermos agora de forma diferente, viver de forma que agrade ao Senhor, viver de forma que exalte e engrandeça a Ele, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Que Deus nos abençoe e continue falando no nosso coração. Na próxima quarta daremos continuidade sobre o Evangelho não responde a tudo, que esse é o tema do capítulo, e nós vamos fazer o encerramento desse ponto, sobre o Evangelho não corresponde a tudo. Então não deixe de vir, vamos estar encerrando, já fazendo algumas reflexões daquilo que aprendemos, daquilo que vimos nesses últimos dias,
e assim poder estar ouvindo aquilo que Deus tem falado através desses encontros, desses estudos sobre o Evangelho não corresponde a tudo. Amém? Então vamos orar nesse momento, vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus.